Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 9, verso 10, a oração do Pai Nosso. Mateus capítulo 6, verso 9, verso 10. Nós já refletimos na introdução ou no prelúdio da oração, e hoje nós vamos meditar sobre as três primeiras petições desta oração, que também é chamada oração dominical. São 6 petições ao todo. Nós vamos meditar em 3 e assim, na próxima semana, concluir com as outras 3. Mateus 6, 9 e 10. Vamos ler juntos? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém. Louvado seja Deus. Pai amado, fala ao nosso coração nessa noite. Esse é o nosso desejo, Pai, essa é a nossa oração, que o Senhor esteja trazendo a tua palavra que é viva e eficaz ao mais íntimo do nosso ser, nos fazendo compreendê-la e vivê-la ao sairmos daqui. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Certamente você deve lembrar daquele personagem que virou filme, desenho melhor, que era o gênio da lâmpada. Quem encontrasse o gênio, a lâmpada mágica que tinha um gênio dentro, tinha o privilégio de fazer 3 pedidos. E assim a gente encontra muitos desenhos retratando essa lâmpada encantada e mágica, aonde se dava uma rápida esfregadinha assim no seu lado e um gênio saía dentro e dizia: olha, você tem 3 pedidos a fazer e eu realizarei imediatamente. Boa parte de nossa infância foi preenchida com fábulas desse tipo, aonde nós ficávamos também naquela expectativa: que me dera achar, assim como o Pica-Pau, assim como fulano, assim como aquele desenho, uma lâmpada encantada, e eu faria 3 pedidos. Eu sei que você e eu, durante a infância, sonhávamos em encontrar uma lâmpada encantada, porque nós víamos isso nos desenhos. A imagem de 3 pedidos, então, ficou muito clara em nossa mente, e vez por outra a gente faz até essas brincadeiras. Ainda hoje, olha, você tem direito a 3 pedidos, só 3 coisas eu vou ouvir e eu vou lhe atender. Então, essa imagem de 3 pedidos é o que eu queria abordar nessa noite, porque esta oração dominical, conforme nós já estamos analisando ela é composta por 6 petições. Há um pequeno debate, mas isso fica mais no âmbito da academia teológica, se essa oração seria composta por 7 petições ao invés de 6, devido a essa parte final, pois teu é o reino, o poder e a glória, porque se perdoar, há uma menção aí de que talvez essa parte fosse composta por uma 7ª sessão, uma 7ª petição da oração, mas predomina-se entre os reformadores a interpretação de que esta oração, de fato, ela é composta por 6 partes. Inclusive, o nosso breve catecismo e catecismo maior de Westminster traduz assim essa oração, composta por 6 petições. Destas 6 petições, 3 estão direcionadas a Deus e 3 estão direcionadas às nossas necessidades. Por isso que eu falei há 15 dias atrás, quando preguei no prelúdio dessa oração, que assim como Jesus vem fazendo em todo o capítulo 5 de Mateus, reinterpretando os 10 mandamentos, agora no capítulo 6, mais uma vez, nós encontramos esta aplicação. Assim como a lei do Senhor é predisposta com uma parte dos mandamentos para com Deus e outra parte dos mandamentos para com o próximo, sendo o resumo da lei, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, esta oração funciona também assim. Até porque, se tem um tipo de oração que nós podemos fazer na certeza de que teremos resposta, é quando nós oramos a palavra. Tiago vai nos dizer que nós não sabemos, Paulo vai dizer que nós não sabemos orar como convém. Muita de nossa oração, muito de nossa petição
ela é voltada para o nosso bel prazer. E é por isso agora que nós vamos encontrar nessa oração dominical pedidos relacionados ao Senhor. Então, se você hoje tivesse a oportunidade de pedir 3 coisas, o que é que você pediria hoje à noite? Não é um gênio da lâmpada, porque isso é fábula. Mas se você está diante do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e Ele dissesse a você hoje à noite, olha, você pode me pedir 3 coisas. O que é que você estaria, então, pedindo a esse Deus poderoso? É comum que nós tenhamos uma lista imensa de pedidos com coisas que nós gostaríamos muito de ter. Então, se você fosse nessa noite elencar uma lista de coisas que você deseja, certamente você ultrapassaria o número de linhas que uma folha tem. Você iria continuar a noite toda fazendo pedidos e desejos, se você soubesse que todos estes pedidos e desejos seriam satisfeitos. Mas se nós, ao término dessa lista, fôssemos analisar quais pedidos nós fizemos, certamente boa parte deles estariam relacionados ao nosso prazer, ao nosso bem-estar, ao nosso sonho pessoal, à nossa idealização pessoal. Nós costumeiramente, irmãos, costumamos orar por nós mesmos. Senhor, me abençoa. Abençoa minha casa, abençoa minha família, abençoa a minha vida, abençoa o meu trabalho, abençoa as minhas finanças, abençoa os meus filhos, abençoa os meus, abençoa a mim, abençoa minhas coisas. Nós somos egoístas até mesmo em nossas orações muitas vezes. Só que agora, o Senhor Jesus nessa oração vai nos ensinar a fazermos pedidos direcionados, não para nós, mas primeiramente para Ele. E que coisa curiosa, né? Porque a oração, ela normalmente acontece porque nós estamos precisando de alguma coisa. Inclusive, o sinônimo de oração é dependência. Então eu oro porque eu dependo de Deus. Mas o Senhor Jesus vem ensinar agora um tipo de oração cuja vontade que deve ser feita não é a nossa, mas é a de Deus. Cujo reino que deve crescer não é o nosso, mas é o reino de Deus. Orações direcionadas ao Pai, ao Deus Criador dos céus e da terra. Que coisa! Tiago vai nos dizer lá no seu capítulo 3, capítulo 4, versículo 3 de sua epístola, o seguinte: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes nos vossos próprios prazeres. Tiago vai dizer, a nossa oração, ela é falha, ela é fraca e ela é egoísta. Nós pedimos mal, nós pedimos para esbanjar em nossos prazeres e por isso nós não recebemos o que nós pedimos, porque nós estamos voltados apenas para nós. Dificilmente nós oramos por coisas concernentes ao reino de Deus, por coisas concernentes ao avanço do Evangelho, por aquilo que glorifica ao Senhor, porque boa parte da nossa vida está voltada a satisfazer os nossos prazeres. E Jesus então vem aos seus discípulos e diz, eu vou ensinar vocês a orarem. Porque eles pediram isso em Lucas 11. Senhor, ensina-nos a orar. Foi um pedido sincero. E Jesus disse, então eu vou ensinar vocês a orar. Como vocês devem se preocupar, como vocês devem se portar, qual deve ser a oração de vocês. Já falamos sobre o uso inútil das vãs repetições. E agora ele vai nos dar um direcionamento de como deve ser a nossa oração. E aqui nós temos a primeira petição que o Senhor Jesus nos ensina. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus. Nós já falamos sobre isso. Santificado seja o teu nome. Esta é a primeira petição. Santificado seja o teu nome. Mais uma vez, os 10 mandamentos aparecem na oração dominical. Qual é o mandamento que fala sobre o nome de Deus? Misericórdia, sangue de Cristo em poder. Terceiro, o que é que diz o terceiro mandamento? Amém, está saindo devagarzinho. Santificado seja o teu nome. Outra vez, Jesus menciona a necessidade de santificarmos o nome de Deus. Agora, uma perguntinha para nós refletirmos aqui. Como é que nós poderemos santificar o nome de Deus? Até porque, irmãos, Deus é imutável, é eterno. E quando nós falamos de um Deus que é imutável,
nós não podemos vê-lo como sendo alguém que melhora ou piora. Então, deixe-me fazer isso de maneira muito clara. O nosso Deus e Pai, Ele é eterno e Ele é imutável. Porque Ele é eterno, os seus anos jamais terão fim. Nós não comemoramos data de aniversário, porque Ele é eterno, desde todo sempre, para todo sempre. Por causa disso, não há sequer uma ruga na face de Deus, já diz Berkhoff. Você não vai encontrar em Deus uma ruga sequer, porque Ele não envelhece. Ele é eterno. Envelhecer, a questão de passar anos, de progredir, de regredir, isso está condicionado a nós que somos seres limitados, mas a Deus não. Porque Ele é imutável e é eterno, Ele não vai progredir, nem vai regredir. Em outras palavras, Deus nem vai melhorar, nem vai piorar. Ele vai continuar sendo o que Ele é. Então Deus não vai lhe amar mais ou lhe amar menos, Ele lhe ama o mesmo tanto. Deus não vai ser mais misericordioso ou menos misericordioso, Ele vai continuar com a sua misericórdia. Ele não vai se irar mais ou se irar, Ele vai continuar com a sua retidão plena e justa e equilibrada para todo sempre. Ele é eterno e imutável. A eternidade e imutabilidade nos mostra esse aspecto de que Deus não muda. Agora, como é que a gente vai então santificar o nome de Deus? Se Ele já é santo. E diferente de nós, Deus não progride em santidade, porque Ele é santo, santo, santo. Já pregamos aqui sobre santidade, sobre santificação, que é um processo que só vai acabar quando Jesus voltar. Mas como é que a gente então vai santificar o nome de Deus se Ele já é santo? A referência do mandamento, ou da oração, está muito relacionada com o terceiro mandamento, que é exatamente essa demonstração do desejo de Deus de que suas criaturas considerem o nome dele reverentemente. Então, nesta oração, santificado seja o teu nome, eu estou pedindo e estou orando para que o nome de Deus seja mais reverenciado por mim e por outras pessoas também. Quando eu oro, santificado seja o teu nome, eu estou colocando-me aos pés do Senhor, pedindo que Ele me ajude a santificá-lo ainda mais na minha vida, no meu caráter, no meu falar, no meu andar, no meu proceder. É esse o aspecto do santificado seja o teu nome. Nós devemos orar pela santificação do nome de Deus, não para agregar valor à sua plena santidade, mas para que Ele seja reverenciado, para que Ele seja mais exaltado, mais temido e obedecido por nós que estamos orando, não é por Ele. Até porque a oração não vai mudar o coração de Deus. Muito comum essa frase herética que está lá destacada em muitos livrinhos de orações. Porque a oração move a mão, o coração de Deus. Não, a oração apenas revela a vontade dele, a oração apenas é um meio pelo qual ele estabeleceu para que a vontade dele seja realizada. Não há algo em nossa oração que seja poderoso de mudar Deus da maneira que Ele é, mudar a essência dele, mudar a vontade dele, não. É bem verdade que as nossas orações, o justo, pode muito. A oração do justo, ela é eficaz, ela chega ao trono, Deus responde a oração, mas Deus também já determinou que a oração seria o meio pelo qual a sua vontade seria estabelecida. Então nós oramos não é para deixar Deus mais santo, porque Ele já é santo, é para que o nome dele seja mais temido por nós, mais santificado por nós. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E eu falei aqui desse mandamento, que tomar o nome de Deus em vão é carregar o nome de Deus indevidamente. Como é que nós oramos essa oração e não somos ouvidos por Deus? Quando nós não damos um bom testemunho. Santificar o nome de Deus ou não tomar o nome de Deus em vão, que é a mesma base doutrinária aqui da oração, é você não carregar o nome de Cristo corretamente. É você envergonhar o Evangelho, é você ser motivo de escândalo, é ser motivo de falatórios inúteis, é você dar brecha
aquilo que o Senhor condena em sua palavra, é aquilo que Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses 5:22, evitai a aparência do mal. Todas as vezes que eu não dou bom testemunho do meu Deus, eu não estou santificando o seu nome. Eu não estou preservando o seu nome na minha vida, porque o nome dele, ele mesmo deu, ele é santo, santo, santo. Mas eu não estou propagando corretamente esse nome. Porque como filhos que nós somos, e falamos sobre a paternidade há 15 dias atrás, nós carregamos o nome de nosso Pai, bem como também recebemos a sua herança, como filhos. Agora, se nós não somos filhos, nós nem carregaremos o seu nome, nem muito menos receberemos a sua herança. Então, a primeira parte desta oração é: santificado seja o teu nome. O nosso catecismo maior, lá na pergunta de número 190, interroga o seguinte: o que pedimos na primeira petição, que é esta petição aqui? Reconhecendo a total incapacidade e indisposição que há em nós e em todos os homens de honrar a Deus devidamente, pedimos na primeira petição, que é: santificado seja o teu nome, que Ele, por sua graça, nos capacite e nos incline, e a todos os homens a reconhecê-lo e a estimar altamente a Ele, a seus títulos, atributos, ordenanças, palavras, obras e tudo o que foi feito, tudo que foi do seu agrado, dar a conhecer a si mesmo e a glorificá-lo. Então, quando nós oramos, santificado seja o teu nome, nós estamos orando por uma capacitação, para que Deus nos capacite a fazermos isso, a honrar a Deus, a inclinar a nossa vontade à vontade do Senhor, a santificá-lo em nossa vida. Mas a segunda petição do Pai Nosso tem a ver com o reino. Após falar sobre santificado seja o teu nome, agora nós temos a menção: venha o teu reino. E o que seria esse vir o reino de Deus? O que é que a gente pede nesta segunda petição? Que o domínio do pecado e de Satanás seja destruído, enquanto que o evangelho seja propagado por todo o mundo, para que venha a plenitude da manifestação de Deus. E é curioso porque, assim como o Sermão do Monte, lá as bem-aventuranças, a oração dominical, ela também é própria de quem foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Então deixa eu dizer aqui mais uma vez o que eu falei semana passada. De nada adianta as pessoas repetirem esta oração nas praças, nas ruas, nos templos, em casas, em missas, seja lá em que for, se elas não forem verdadeiramente filhos de Deus. Porque o texto já nos começa a mostrar nesse aspecto, que é uma oração ao Pai. Só quem faz é o Filho, Pai Nosso. Depois, é uma oração que reflete um anelo, um desejo, uma expectativa: venha o teu reino. Aquele que não teme ao Senhor, ele não almeja a vinda de Jesus Cristo porque ele tem medo. Tem medo. Aquele que não é filho de Deus, que não foi lavado e remido pelo sangue de Cristo, aquele que não tem certeza de salvação, aquele que vive cambaleando pelo mundo, quando diz assim: o mundo está se acabando, ele fica desesperado, angustiado, preocupado, porque ele não tem certeza de vida eterna. E aí você vai pregar assim: se Jesus voltasse hoje, ou se você morresse hoje, para onde você iria? O indivíduo vai dizer: eu não sei, Deus é quem sabe. Você está preparado? Normalmente diz: não é o momento, ainda não. Talvez você já tenha dito ou tenha ouvido a seguinte frase: ora, se Jesus voltar agora vai ser bom demais. Eita, mas como eu queria que Jesus voltasse exatamente nesse instante, nessa hora. Aí é muito comum, às vezes em meio um jovem, adolescente, alguma pessoa assim, a gente falar isso assim, nesse tipo: pastor, mas eu nem casei ainda, pastor, pera ainda.
Uma vez eu falei isso a um grupo de jovens, como eu queria que Jesus voltasse logo. Eita, mas seria maravilhoso. Eita, que glória seria se Jesus voltasse logo para levar a gente desse mundo cheio de mazela. Esse mundo não presta mais para nada, é só sofrimento, é só angústia, é só dor de cabeça. Tem dia que a gente está assim, né? Querendo que Jesus volte a todo instante, a toda hora, porque a gente não aguenta mais esse mundo. Deveríamos viver assim sempre, tá? Aí uma vez eu falei isso no meio de uns jovens, aí alguém disse, não, pastor, peraí também, o senhor já casou, não casei ainda. Nem terminei minha faculdade, nem fiz essa viagem que eu tanto queria. Irmãos, quando o Senhor Jesus nos ensina a orar, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, aqui nós estamos lidando com uma expectativa celestial. Não é só uma mera repetição, vem o teu reino, vem Senhor Jesus, volta logo, nós queremos te ver. É aquilo que Paulo vai inclusive falar em suas cartas, quando ele vai terminar uma saudação lá em 2 Coríntios e vai dizer Maranata. 1 Coríntios 16, 22, se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Aí Paulo conclui, Maranata, de maneira exclamativa, proclamando o seu desejo, o seu anseio. Por vezes nós estamos assim, que nem jovens que estão mais preocupados com o casamento do que a volta de Jesus. Eu queria, assim, é bom Jesus voltar, mas eu queria casar. Né, filho? É bom Jesus voltar, mas eu queria comprar um carro, eu queria conhecer a Disney, eu queria conhecer a Gramado, né? Eu queria ir na ilha Maldiva. Agora não, deixa eu logo desfrutar do melhor dessa terra. Em outras palavras, irmãos, nós não estamos com tanto anseio que ele volte. E essa oração nos ensina a termos anseio pela sua volta. Vem, Jesus, venha o teu reino. Outra coisa que esse aspecto do venha o teu reino nos ensina é que o reino de Deus, ou o reino de Cristo, já foi manifestado. Então, o que nós oramos não é para que Deus comece a reinar, ou para que Jesus venha como rei, porque isso já foi inaugurado, isso já é real. Nós oramos para que isso seja visível, quando a Bíblia fala sobre a vinda de Cristo. Como relâmpago que sai do Oriente, se mostra no Ocidente, a gente crê que todo olho vai ver. Porque hoje nós vivemos num grande conflito em tentar mostrar a realidade de algo espiritual. Então, certamente você já entrou em debate ou em conversa ou em diálogo com alguém que não é crente e ficou tentando mostrar para aquela pessoa a veracidade do céu. Porque você é crente, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, você crê em Cristo, você crê no céu, você já consegue sentir um pouquinho do gostinho do céu, você sente o cheiro, o aroma, você consegue contemplar pela fé que a gente vive, experimenta e crê nessa realidade. Por isso que Jó, lá no capítulo 19, vai dizer, eu creio que meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra, de saudade desfalece minha alma, me desfalece dentro de mim. A perspectiva de Jó eu estou com saudade de algo que eu nem vivi, mas que eu já tenho como uma realidade, já experimento a sua realidade. É assim que o crente sente o céu. Ainda não fomos lá, ainda não chegamos lá, mas o Senhor Jesus nos dá flertes de sentimento do que será lá no céu, de como nós reagiremos, de como nós nos sentiremos, de quão glorioso será. Isso é um privilégio aos filhos, E aí você, de repente, tentando conversar com alguém que não teme ao Senhor e tentar apresentar a ele a perspectiva celestial. Mas aquela pessoa não consegue sentir, porque a sua visão está embaçada. Seus olhos estão cegos por causa do pecado. E você está lá se matando, tentando mostrar a necessidade de salvação, a necessidade dela se entregar a Cristo, de crer em Cristo, para ir morar no céu. E a pessoa está ali vagueando pelo mundo afora, achando essa conversa uma balela, achando uma conversa chata, cansativa, conversa de crente, que só fala de Bíblia, que só fala de Deus, que só fala de céu, porque ela não consegue experimentar essa realidade prometida. Nós já conseguimos desfrutar dessa realidade prometida, não em totalidade, mas parcialmente nós desfrutamos. Eu falava lá no acampamento exatamente esse aspecto, de que quando a gente se reúne para louvar a Deus como exemplo,
Deus permite a gente ter um pequeno flerte, pequeno flerte de como será na glória. Quão prazeroso é. Sabe aquele momento que você entra na igreja? Cheio de problema, de dívida, doente, problema na família, problema interno, pessoal, com você, com Deus, com todo mundo. Aí de repente começa louvor, e a gente começa a adorar a Deus, e você de repente esquece assim, o seu cérebro parece que trava para as coisas de fora, e você concentra-se totalmente na adoração ao Senhor. Por isso que a adoração deve ser em espírito e em verdade. E você, por um momento de sua vida, você se vê em outro patamar de vida. Você esqueceu a conta, esqueceu no momento da adoração ao Senhor. São pequenos flertes e privilégios que Deus nos dá. Enquanto a gente louva e adora a Ele, a gente experimenta um pouquinho, muito falho, muito pequeno, muito limitado, de como será na eternidade, em um gozo eterno, profundo, perfeito e inacabável. É o que a gente experimenta. Quando então nós oramos, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, nós não estamos orando para Jesus vir a ser rei, ou para Deus instaurar o seu reino na terra. Nós estamos orando para que Ele demonstre isso visivelmente. Em outras palavras, estamos orando para Jesus voltar logo. Então, quando você ora, Pai nosso que estás no céu, você está se colocando no lugar do Filho. Santificado seja o teu nome, você vai comprometer-se em santificar o nome dEle, em testemunhar o nome dEle, em reverenciar o nome dEle. Venha o teu reino. Você está na expectativa contínua, diária, para que Ele volte logo. É Maranata, é volta logo, Senhor Jesus. É o que Ele nos ensina nessa oração, venha o teu reino. Lá em Lucas 11, veja por favor, Lucas 11, versículo 20. Nós encontramos Jesus mostrando ou falando desse aspecto do reino que é chegado. Não é um reino futuro, é um reino presente, mas que futuramente se manifestará visivelmente. Se, porém, eu expulso demônios pelo poder de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. É chegado o reino de Deus. Cristo, quando vem ao mundo, Ele inaugura visivelmente este reino. Por isso que Ele vai dizer também, ainda em Mateus 6, só que lá no verso 33, buscai, pois, em primeiro lugar, seu reino, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, o Senhor Jesus, o nosso Deus, é um Deus que governa, Ele é rei, Ele reina. Lá no livro de Salmos, nós vamos encontrar, irmãos, claramente, essa menção do reinado de Deus. Salmo 10,16, o Senhor é rei de eternidade em eternidade, da sua terra perecerão as nações. Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos, confortarás os seus corações, os teus ouvidos estarão abertos para eles. Aí o verso 18, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem da terra não prossiga mais em usar da violência. Mas o verso 16 diz, o Senhor é rei de eternidade em eternidade. Então esse reino é uma realidade. Porém, é uma realidade espiritual. Por quê? Eu não consigo provar para o meu amigo incrédulo a existência de um novo céu e uma nova terra, conforme nos relata Apocalipse 21 e 22. Eu creio, eu sei que irei morar lá. Eu tenho plena convicção. Eu vivo porque eu creio nessa verdade. Eu trabalho porque eu creio nessa realidade e a minha vida cristã é voltada por causa desta fé que eu tenho nessa realidade. Mas eu não consigo mostrar àquele que não teme ao Senhor essa realidade ainda, porque é invisível. É exatamente o que Hebreus vai nos falar sobre a fé. É a certeza de coisas que se esperam. É convicção de fatos que nós não conseguimos ver. É fé. É o que nos diferencia daqueles que servem ao Senhor e daqueles que não servem ao Senhor. Mas quando eu oro, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome e venha o teu reino,
eu estou clamando pela sua volta. Apocalipse 22, versos 17 e 20. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede e quem quiser, receba de graça da água da vida. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Apocalipse 20, 17 e 20 nos fala desse aspecto: vem. Quando eu oro, Pai Nosso, eu estou clamando pela vinda do reino. Lá em Mateus 4, nós vamos encontrar também Jesus fazendo a menção desse reino já presente, mas apontando para algo maior no futuro. Mateus 4,17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Lá no outro texto de Mateus que nós lemos, ele diz: eu expulso demônios, porque o reino já é chegado. Agora, na pregação de João Batista, nós encontramos a menção de que está próximo o reino. Jesus vem aí. Ele está chegando. E isso era uma aplicação escatológica para aqueles discípulos daquela época, há 2000 anos atrás, mas também possui aplicações escatológicas para nós hoje. Olha, deixa eu dizer a você nessa noite, Jesus está voltando. Ele vem aí. Nós já ouvimos, nós já vemos e nós já sentimos os seus sinais. A terra está clamando. A terra está se movimentando. As enchentes têm assolado não só Rio Grande do Sul, mas quem tem acompanhado as notícias viu que lá na China e em outros países também, enchentes, chuvas torrenciais, caíam que pareciam dilúvio, maremoto, terremoto, enchentes, secas. Por outro lado, alta de calor, temperaturas elevadíssimas que jamais a terra havia experimentado ou vivenciado. Muita chuva, pouca chuva, muito frio em alguns locais, muito quente em outros locais. A degradação da família, a inversão dos valores, a perversão, a falta de amor. Tem sido recorrente, irmãos, a quantidade de informações de estupro, a quantidade de abusos sexuais para com mulheres, mas também para com crianças, pedofilia. O que mais tem hoje é anúncio de pedofilia. Hoje à tarde eu vi uma notícia de um avô que abusou sexualmente de uma criança de 5 dias. Irmãos, isso é estarrecedor. Uma criança de 5 dias recém-nascida abusada sexualmente pelo seu próprio avô. O que é isso? É Jesus dizendo: eu vou voltar. É Ele anunciando: breve eu venho. O mundo, as pessoas estão se entregando às suas paixões, aos seus desejos. A terra está clamando, gemendo, chorando. A iniquidade aumentando, a degradação mais ainda, para que em breve seja revelado o leão de Judá, o sol da justiça, aquele que brilha e que virá rodeado com seus anjos, com a multidão de remidos salvos, com som de trombetas, com alaridos, para que todo olho veja e todo joelho se dobre diante da sua majestade. Ele diz: eu venho. E quando nós oramos: venha o teu reino, nós estamos clamando: volta logo, Jesus. Volta logo, porque nós não suportamos mais este mundo. Então a oração dominical nos ensina também a orarmos pela volta de Jesus. Terceiro e último lugar, faça-se a tua vontade. Essa é a terceira petição. Todas as 3 petições estão direcionadas ao Senhor, estão direcionadas ao Pai, estão direcionadas a Deus, não a nós. As 3 primeiras petições da oração. E agora, com respeito a faça-se a tua vontade, nós precisamos entender um aspecto muito curioso com respeito à vontade de Deus. Porque nós
às vezes temos aquela noção de que a vontade de Deus não foi revelada. Então eu queria descobrir a vontade de Deus, como se ela fosse assim oculta, escondida, guardada debaixo de 7 chaves, mas não. A vontade dele já foi revelada para nós. Veja lá, por favor, Apocalipse. Deixa-me achar aqui o texto que eu lembrei aqui agora, vou ver se eu acho o versículo. Mas é Apocalipse 1. Quero demonstrar para os irmãos isso, como a vontade de Deus ela já foi revelada para nós. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. É no verso 1. Diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Irmãos, a vontade de Deus para nós já foi revelada. Ah, pastor, eu queria tanto saber a vontade de Deus, está aqui. Ah, eu queria tanto saber o que Deus quer para a minha vida, está aqui. Ah, mas eu queria entender qual é o propósito de Deus para mim aqui nesse mundo, está aqui. A vontade de Deus já foi revelada, já foi proclamada em 66 livros, mais de 1.500 anos de história para registrar esse livro, onde nós encontramos a orientação clara de Deus para a nossa vida. Só que é bem verdade que quando a gente fala sobre a vontade de Deus, nós temos o aspecto da sua vontade oculta, ou dos seus decretos, e aí sim, há uma parte da vontade de Deus que nós não sabemos. Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Há uma vontade revelada, esta. E com respeito a esta vontade revelada, devemos conhecer, obedecer, vivê-las. Com respeito às coisas que estão encobertas, pertence ao Senhor. Aí entra a vontade decretória de Deus, ou os eternos decretos de Deus, que eu e você não sabemos quais são. Mas quando eu oro, seja feita a tua vontade, eu estou orando pela seguinte perspectiva: que a vontade que Deus mesmo já determinou e sentenciou seja compreendida por mim. E aqui aprendamos mais um aspecto importantíssimo da oração. Nós não oramos para mudar quem Deus é, porque Ele é imutável. Nós oramos para sermos mudados por esse Deus que é imutável. Nós oramos para sermos santificados, para sermos aproximados, para estarmos em maior comunhão. Você não vai mudar Deus na sua oração, não tente que você não muda. Mas você será mudado por Ele quando você orar. E quando a gente então diz, seja feita a tua vontade, o que é que nós queremos dizer com isso? Nós queremos então que a vontade secreta de Deus, que também é a sua vontade decretória, seja por nós reconhecida humildemente. Então, há coisas que acontecem na minha vida e na sua vida que eu não entendo o porquê, nem o seu propósito daquilo, porque para mim foi um choque. Foi uma experiência terrível, foi uma surpresa, foi uma decepção, foi um trauma. Eu não sei por que é que Deus permitiu que o Rio Grande do Sul fosse devastado por essa enchente. Eu não sei qual é o propósito de Deus em permitir que tanta gente perdesse a vida, tantas casas devastadas, tanta coisa que vem acontecendo. Eu não sei especificamente qual foi o decreto de Deus com respeito a isso, mas eu sei que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E quando eu oro, faça-se a sua vontade, eu estou orando, Senhor, me ensina a me submeter à tua vontade. Me ensina a me prostrar perante a tua vontade, a entender a tua vontade, a acreditar que a tua vontade é a melhor. Porque isso faz com que eu reaja não com incredulidade, mas com submissão. Isso faz com que eu reaja não com rebeldia, mas com humildade, com simplicidade. Eu não sei o que é que eu estou passando, eu não sei por que é que eu estou passando por isso, mas eu sei que a vontade de Deus é boa. Eu sei que Ele deseja ensinar-me com isso. Então, quando eu oro para que Ele faça a sua vontade, quando nós oramos para que Ele faça a sua vontade, é para que a gente mesmo aprenda, queridos irmãos. O Warren Wiersbe vai dizer o seguinte: a oração é um instrumento poderoso
não para realizar a vontade do homem no céu, mas para realizar a vontade de Deus aqui na terra. É o aspecto de que nós estaremos desfrutando, experimentando desta vontade aqui na terra. Mas aí vem sempre aquela perguntazinha que a gente costuma fazer: pastor, mas se Deus já decretou todas as coisas, se tudo já está dentro do seu propósito, se Ele já determinou que deveria ser feito assim, mas por que eu devo orar então? Faço até a recomendação no livro da cultura cristã: se Deus já sabe, por que orar? Acontece, irmãos, que quando a gente ora, quando a gente intercede, quando a gente clama por um motivo ou por outro, mesmo Deus já tendo estabelecido e decretado sua vontade, é nós que vamos sendo moldados na vontade dele. É nós que vamos nos aperfeiçoando na sua obra, na sua vontade, na realização histórica de sua obra. Então, esta oração, ela é para com o Senhor. Ela se direciona àquilo que Deus é e quer fazer. O nome dele é santo, deve ser santificado. Ele vai vir, a gente deve orar pela sua volta. Ele já decretou os seus desejos, a sua vontade, mas nós devemos orar para que a vontade dele, de fato, inunde meu coração. Porque, por vezes, nosso maior desafio é nos submetermos à vontade de Deus. Sobretudo, quando a vontade de Deus é contrária à nossa. Porque nós queríamos uma coisa, mas Deus disse, não, vai ser outra. E quando nós, então, oramos, nós entendemos que mesmo contrariando nossa vontade, contrariando nosso desejo, contrariando nossa vida, a vontade dele sempre é melhor. Então, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. São essas as 3 primeiras petições na oração do Pai Nosso. Diante disso, pelo que nós deveríamos orar mais com esta oração? 3 pedidos, eu falei no início. Se você tivesse a oportunidade de hoje à noite fazer 3 pedidos, quais você faria? Nós aprendemos que nós devemos orar mais, pedir mais, para que o nome de Deus seja santificado. Sabe o que é isso? Proclamação, anúncio do Evangelho. Devemos orar para que o reino dele venha. E isso implica também no avanço do Evangelho, mas sobretudo na expectativa, mudar a nossa expectativa de vida. Terceiro, orarmos mais para que a gente viva de acordo com a vontade de Deus. Palavra. Quer saber a vontade de Deus para a sua vida? Vá na palavra. Quer saber qual é o direcionamento de Deus para você? Vá na palavra. Creia, submeta, obedeça, que a vontade dele será feita na sua vida. Portanto, vós orareis assim. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra e pela tua instrução de como nós devemos orar. Que possamos, ó Deus, anseiar pela tua vinda, desejar ardentemente a tua vinda. Que possamos santificar o teu nome em nossa vida. Que possamos nos submeter à tua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável, mesmo quando esta vontade contraria a nossa, contraria o nosso bem-estar, contraria os nossos anseios. A tua vontade é perfeita, ela é maravilhosa, e nós queremos nos submetermos nessa noite a ela. Queremos acreditar que o Senhor está fazendo algo maior, superior, melhor para mim, para meus irmãos. Aproveitamos nesse instante, Senhor, para clamarmos a Ti pelos nossos irmãos gaúchos. Ó Deus amado, talvez nessa hora, nesse instante que nós nos reunimos aqui, alegremente em Tua presença, muitos pais, muitas mães lá no Rio Grande do Sul estão desolados, caminhando entre destroços, andando por entre a lama, em busca daquilo que sobrou. Muitos talvez nesse instante pensem em dar cabo à sua vida, tirar a sua própria vida, porque tudo que construíram foi levado pelas águas. Quanta história, quanto dinheiro, quanta experiência que foi levada pelas águas. Mas eu peço a Deus que o Senhor os conforme a tua vontade, que o Senhor os faça entender a tua vontade, que o Senhor os faça se prostrarem perante ti diante deste acontecimento, e que nós aqui também, Senhor,
possamos dia após dia sermos confortados, consolados e adequados, ajustados à tua vontade santa, para o louvor de tua glória, para a exaltação do teu nome, para a santificação do teu nome em nossas vidas. Nós oramos e intercedemos em nome de Jesus. Amém e amém.